Muito bem, queridos, hoje é um dia de gratidão ao Senhor pelo um curso concluído, o privilégio de aprender, de ouvir, de sermos confrontados com a palavra de Deus, mas muito mais do que adquirir mais sabedoria, falo por mim e creio que a minha esposa compartilha disso, nós fomos transformados, melhorados ainda mais, não apenas com o conteúdo, mas com a vida prática e a demonstração de amor. E ao longo dessa breve caminhada, alguns dos conteúdos, na verdade todos, mas sempre tinha um destaque, uma frase que nos alimenta para viver a próxima semana. E uma das verdades que eu olho e se destacam é uma forma muito clara e poderosa sobre o amor de Deus. E aí eu gostaria, não de mudar o tema do curso, porque eu imagino que esse curso já foi vivido em outros lugares, vocês estão tendo o privilégio de ser ministrado aqui, e creio que isso vai para outros lugares, mas não apenas do Éden ao Calvário, mas tanto amor, do Éden ao Calvário. E esse grande amor de Deus não é um amor teórico, romantizado, um amor muito distante, mas é um amor que ele atravessa a história não apenas de algumas pessoas, mas de toda a humanidade. Essa história entra no tempo e ela vai se revelando em algumas ações. O amor que pode ser resumido nessa jornada do Éden ao Calvário e até os nossos dias e até a volta do nosso Senhor. Alguém uma vez perguntou: resuma a Bíblia para mim. E aí alguém tentou resumir em alguns aspectos, era Deus dizendo: vem para perto, venha, só venha. É Deus nos convidando para estar perto. E aí nós vamos perceber que as coisas funcionam a partir desse Deus maravilhoso que nós relembramos as suas características, desde a primeira aula, a Gi, o Rui colocando ali Deus soberano, Deus criador, Deus eterno, Deus acima de tudo. E aí nós começamos a perceber que as coisas nesta história, elas funcionam do jeito de Deus, não do nosso jeito. E essa é o enredo da história desse tanto amor do Éden ao Calvário. É Deus se revelando e mostrando: é do meu jeito. E se tem alguém que pode exercer do jeito que Ele quer, é Deus. Manifestar a sua ação, a sua palavra, o seu amor. Porque Ele é o Deus Criador, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina que esse amor, ele não nasce na nossa iniciativa, mas sempre na iniciativa dEle. E aí eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus na primeira carta de João, no capítulo 4, dos versos de 9 a 10. Ao longo do curso nós fomos alimentados com muitos textos, com muita reflexão revelada da palavra de Deus. E aí até ficava difícil da gente trazer um texto da qual nós não conversamos durante esses dias. Mas me ajudem aí, irmãos, para eu não ficar falando sozinho. Eu tenho percebido que a voz que a gente fala é diferente da voz que a gente escuta, né? E esses dias eu fui ouvir algumas gravações minhas, eu falei: meu Deus, como os irmãos sofrem com a minha voz. Então me ajudem aí, poupando os ouvidos de vocês. Quero ouvir a palavra de Deus lida aí, 1 João 4, de 9 a 10. Alguém pode ler o 9 e o outro lê o versículo 10, por favor.
Não, desculpe. 1 João 4, de 9 a 10. Isso. É só para ver se os irmãos estão atentos, aí a gente faz essas coisas, né? 1 João 4, 9 e 10. E o versículo. Nós conhecemos muito bem o João 3,16, nós tivemos uma explicação fantástica, mas esse texto, ele nos fala a mesma coisa, dessa demonstração do amor de Deus. Ele envia o seu Filho para que tenhamos vida, e isto é o verdadeiro amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele é quem nos ama, e Ele envia como sacrifício, do jeito dEle, o Filho para os nossos pecados serem perdoados. Isso muda a história, isso muda tudo, porque nós estamos acostumados a amar quando somos correspondidos. Deus nos ama quando somos rebeldes. Nós amamos quem merece. Deus ama quem está perdido. O nosso amor, ele é reagido, ele reage. O amor de Deus, ele toma a iniciativa e ele se inicia, é ele em direção às nossas vidas. E eu confesso, irmãos, que Deus tem me dado o privilégio de falar da palavra de Deus, e eu me reúno numa igreja como essa, e nós vamos falar aquilo que nós já falamos há tantos anos, mas é a revelação plena do Senhor. E muitas vezes nós precisamos ouvir e ouvir de novo, não apenas para decorar, mas para que a partir daquilo que nós já recebemos, possamos falar também. E nós estamos falando desse tão grande amor do Ser Supremo, maior, Criador de tudo, que não precisava nos amar. Ele era autossuficiente eternamente, já era autossuficiente, autorrealizável nele mesmo. A nossa cabeça não consegue compreender isso. Como alguém que se satisfaz em si mesmo, que egoísmo, que arrogância. Mas Deus é. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Tem gente que pensa que Deus fez um bom negócio em salvá-lo. Pô, como que Deus ia ficar sem eu lá no céu, né? Mas o amor de Deus para as nossas vidas é quando não merecemos. Olha o que Paulo escreve em Romanos capítulo 5, versículo 8. Outra pessoa pode ler agora. No primeiro texto, Deus mostra o seu amor enviando o seu Filho. E agora em Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha aqui, outro Paulo agora falando, né? A prova do amor de Deus é enviar o seu Filho, quando essa galera toda aqui ainda era pecador. E de fato ainda somos remidos, santificados, sendo transformados a cada dia, mas ainda pecadores. E Ele prova esse grande amor quando a gente não merecia. Uma coisa
para a gente pensar. O amor de Deus, ele não espera a sua melhora. Ele já te ama. Ele já me ama. E diante de vocês, mais constrangido que vocês possam pensar, que estou aqui na frente falando, lembrando das minhas próprias histórias, de como Deus pode me amar. Eu costumo dizer uma expressão brincando, que de perto ninguém é muito normal. Todo mundo é meio perturbado, meio doido, inteiramente pecador, alcançado pela graça de Deus. Mas quando olhamos na perspectiva do Éden ao Calvário, lá no Éden, no jardim, a humanidade caiu. E ali o pecado entrou e a comunhão com Deus, a conversa direta, o tete a tete diariamente com Deus, foi perdido, foi quebrado isso, e diretamente vem a condenação, e essa condenação se torna realidade. E aí, o ser humaninho, Adão e Eva, que éramos todos nós lá, você estava lá, viu, irmão? Geneticamente você estava lá. Então não pense que se fosse você lá faria diferente, você faria até pior. Eu faria pior. E aí o homem tenta fazer do quê? Do jeitão dele. Aprontou, desviou do propósito de Deus. Deus Todo-Poderoso, grande em amor, cria aquele ser humano e não cria um robô e fala, aqui você não põe a mão. Do resto você pode comer à vontade. E aí o que ele faz? Eu sei mais que Deus. Não vai ter problema comer esse negócio. E faz do seu jeito. Um parênteses aqui. Mulheres. Sabe por que era tão irresistível o fruto? Sabe qual que era o formato, pastor Paulo? Sabe, Lídia? Sabe, né? De repente ela para naquela árvore maravilhosa, com luzes piscando em formato de sapato. Ou coisa irresistível para a mulher, um sapato, né? A síndrome da centopeia. Vocês têm uma em casa aí, os irmãos? E aí a serpente vem com uma conversa mole. Come bem, emagrece. E aí? Dá ou não dá para resistir? Complicado, né? E aí, o ser humano, achando que sabe fazer mais do que Deus, desobedece, fracassa no propósito de Deus, e Deus não desiste. Mas o homem faz do seu jeito, ele se esconde, pega uma folha ali, aqui, para se cobrir e tal, e Deus mostra que é do jeito dele. Deus tinha todo o poder e autoridade para fulminar o homem ali. Falar, ser ingrato, acabei de te criar e você apronta um negócio desse? Você vai ver como é que funciona. Mas Deus não desiste e Deus não age assim. Deus vai contra a lógica. Deus estabelece o formato de como que deve ser corrigido, do jeito dele. Um sangue precisa ser derramado. Um inocente é apresentado no lugar para apagar a culpa daquele ali. Mas era paliativo, já estava apontando para algo. No nosso curso a gente dizia, não dê spoiler, porque é um curso para ser ministrado para pessoas não crentes, onde a revelação do amor de Deus vai sendo revelada até que Cristo seja revelado. Aqui nós já começamos dizendo que o amor de Deus é revelado quando Ele envia o seu Filho. Deus não desistiu de nós lá no Éden. Aquilo que começou no jardim, Ele vai encontrar o cumprimento na cruz do Calvário. Onde Adão cai,
Cristo vence. Onde o pecado traz condenação, a cruz traz perdão. Onde houve afastamento de Deus, no Calvário, houve reconciliação. É o caminho de volta restabelecido. Do Éden ao Calvário, vemos uma única história sendo contada e distribuída por histórias e personagens, mas é a história de Deus sendo revelada, o Deus de amor. E algo muito incrível que acontece no curso, que a gente não fica olhando o personagem, a gente vê o agir de Deus na vida do personagem. Eu não sei se vocês já ouviram ou cresceram ouvindo as histórias. Vamos contar a história de Davi, porque Davi não foi Deus que fez Davi vencer, através de algumas pedras e depois da espada na cabeça do gigante, mas Deus o conduziu nisso, porque Deus tinha um propósito naquela história. Sempre é Deus, sempre é o amor de Deus sendo revelado. Nos reunirmos como igreja, domingo após domingo, não é a nossa história, é a história de Deus que te amou e continua te amando e continua traçando a tua história. E Ele não está esperando você vir domingo após domingo para ficar bonzinho, bonitinho, para ganhar estrelinha e ir para o céu feliz. Porque Ele te ama, Ele me ama. E essa jornada revela que a salvação nunca foi um improviso. Sempre foi um plano movido por esse amor. Do Éden ao Calvário, é a história de Deus que busca, que chama e que salva. É o remédio perfeito. O pecado, ele é horrível, ele é pavoroso, ao ponto do próprio Deus ter que entrar na história, se limitar a um corpo físico, a um relógio, a um tempo que ele não tinha essa limitação, e morre no nosso lugar. O pecado, ele destrói relações, corrompe os corações, afasta o homem de Deus. Mas a palavra de Deus, ela nos lembra algo essencial. O remédio para um pecado horrível só pode ser encontrado em um Deus profundamente amoroso. Só para a gente falar isso diferente, os irmãos repetirem comigo para rimar e gravar, tá bom? Pode ser? Pode ser, irmãos? Que bom. Vamos dizer comigo assim, o remédio para o pecado horroroso só se acha no Deus amoroso. Para ensaio foi bom, vamos lá. O remédio para o pecado horroroso só se acha no Deus amoroso. Amém. Se você não lembrar de nada que eu falei aqui, lembre-se disso. O seu pecado horroroso, ele tem remédio, ele tem salvação. É um Deus amoroso que envia o seu Filho por você. E esse remédio não é um sistema, não é um curso, não é o esforço humano. Esse remédio tem nome, ele tem rosto, ele tem cruz, é o próprio Senhor Jesus. Mas nós já somos crentes, nós já fomos batizados, nós participamos da igreja, nós já recebemos essa mensagem. Mas esse remédio continua necessário na minha vida e na sua vida. Me permitam, queridos, um breve testemunho. Eu não vim falar de mim, eu vim falar de Jesus.
Mas o pastor Paulo participou conosco num momento lá na Água Branca e eu pude compartilhar um pouco dessa carcaça que vocês veem aqui. Alguém que tão somente foi achado pela graça de Deus. No curso, nós ouvimos o testemunho do pastor Paulo, do Rui, da Gi. Histórias impactantes. Eu, bom menino, cresci na igreja, a família toda antes da gente entrar na igreja, tudo macumbeiro, tudo perdido. E aí alguém resolve revelar o amor de Deus à minha família, e eu cresço a partir dos 4 anos, aos 12 tenho a minha experiência de conversão, aos 16 numa conferência missionária, recebo o chamado de Deus para servir no ministério, e a vida vai seguindo. E mesmo crente, vocacionado, lidando com diversas situações, igreja começando, igreja acabando, igreja pequena, igreja média, e Deus foi conduzindo a história. Aí, depressão, terapia, medicamentos fortes, viciantes, que nunca acabam, pensamentos e tentativas de suicídio, crise de pânico, ministério pausado, restauração e uma nova vida. Período, pandemia, a minha psiquiatra estava dobrando a dose de todos os seus pacientes. No meu processo de renovo e restauração, ela falou: você está curado. Nada mais de centralina, de lítio, alta. Novo momento, um novo casamento, uma volta para o ministério. Sou alvo desse amor em várias situações. Eu guardei esse testemunho porque se eu falasse no começo, alguns já nem vou ouvir, esse cara aí, estou fora. Mas o fruto da graça de Deus, só isso. E por que pregar, falar do amor de Deus, sobre Jesus, da salvação, para crentes? Para a gente entender que esse amor que um dia te alcançou, te tirou das trevas, do caminho do inferno, é o mesmo amor que vai com você na luta que você pode estar passando, ou venha passar. Dentro do aspecto do relacionamento, ninguém erra sozinho, e ninguém acerta sozinho. A vida muda, os cenários mudam, mas somos agraciados por um Deus que não desiste de nós. Ele te vê, Ele conhece a tua história, e Ele não está preocupado com a tua performance. Ele está preocupado com o teu coração, com a tua entrega, de olhar para aquilo que você já sabe, aquilo que nós já aprendemos ao longo da vida, e olhar e perceber que existem pessoas que só estão na vida que estão porque nem eu e nem você olhamos para a nossa dor e transformamos ela num testemunho vivo do amor de Deus. A tua história com Deus é uma história digna de ser contada. Não para o teu mérito, não para o teu reconhecimento, mas porque aquilo que você vive como alvo da graça de Deus é um testemunho vivo. E para a gente concluir, ao concluir o nosso curso, levem consigo esta verdade: nós não fomos apenas informados, nós fomos nos colocados e lembrados do centro do Evangelho. Do Éden ao Calvário, Deus nos mostra que o amor vence, que a graça insiste,
que a cruz não foi o fim, mas o começo, o recomeço da minha história, da tua história. E nós, que já somos crentes, vamos vivendo a nossa vida, o nosso jeitão de ser crente, e muitas vezes vivemos no automático. E não percebemos que nós somos alvo do amor de Cristo. Que Deus não nos deve mais nada. Ele nunca deveu nada para a gente. E nós nunca daríamos conta de pagar a conta com Ele. Então viva essa vida plena agora que Ele nos convida a viver, caminhando para a vida eterna. Que a nossa formatura nos marque não apenas o encerramento de uma etapa, mas um compromisso de viver, de anunciar, confiar nesse amor. Um amor tão grande, tão profundo, tão eterno. Tanto amor, do Éden ao Calvário. Mas nós não podemos finalizar a nossa noite, a nossa conversa, e não ter algo prático para a nossa jornada. Essa mensagem não termina na formatura, ela continua na vida diária de ser igreja. Esse amor que nos alcançou do Éden ao Calvário, agora nos chama a uma resposta prática, simples, do dia a dia. E essa palavra não é apenas para quem concluiu o curso, mas para você que faz parte da igreja, ficou sabendo, não pôde participar, quer saber quando vai ter o próximo. É para todos nós, o corpo de Cristo. Então, primeira, volte sempre ao centro, para a cruz. Está difícil? Olhe para a cruz. Está fácil? Olhe para a cruz, mas olhe na ressurreição também. Ele não ficou morto lá, Ele ressuscitou. E nós podemos nos alegrar, porque assim como Ele disse que vinha, Ele veio, e Ele disse que vai voltar, e Ele está voltando. Como vai ser antes? Não interessa, irmãos, esteja junto com Ele, é o que importa. Eu tenho dito isso lá na igreja, tem alguns estudiosos que querem saber, pastor, é antes, é depois? Meu filho, esteja nos braços do Senhor, que é o que mais importa. Lembra dos discípulos felizes, porque, nossa, a gente expulsou demônios, a gente fez... Vocês estão felizes por causa disso? Estejam felizes pelo nome de vocês, está lá no livro da vida, é isso que importa. Então, volte para a cruz, sempre, volte para a cruz. O maior risco da caminhada cristã não é a nossa ignorância, mas a banalização daquilo que é o Evangelho, as boas novas. Que esse conhecimento adquirido não nos afaste da simplicidade da fé. Que a nossa maturidade, um passo a mais, não nos roube o espanto da graça salvadora, que a mente humana não consegue compreender, mas é amor puro. Que a nossa rotina não nos faça perder a vista do Calvário. E uma prática simples e profunda, viver diariamente, que tudo começa e termina na cruz de Cristo. A tua história começa na cruz. E porque aquilo que Ele fez na cruz, você tem ânimo para continuar. Você vai encontrar forças. E eu prometi para a Elídia que eu não ia falar sobre isso de novo, mas há um ano atrás, nesses dias, eu estava voltando para casa, após uma quase morte, 20 dias internado na UTI, 8 sessões de hemodiálise, e Deus me trouxe para cá de volta. Porque eu sou bom, bonito, cheiroso? Não. Não muito. Tem hora que... Pela graça dele.
cuidado dele por quem não merece. Então, é diariamente, é por conta dele. 2, viver esse amor do jeito de Deus, não do nosso. Nós recebemos esse amor, e ele não pode ficar no discurso. Se fomos alcançados, quando ainda éramos pecadores, nós somos chamados a amar pessoas difíceis. Como é fácil amar gente boa, gente com um sorriso fácil, gente simpática. Mas pega uns curvas de rio no meio do caminho aí. Umas ovelhas cheias de carrapicho, né, pastor? Imagina Deus olhando para a gente. E Ele nos amou. Quem somos nós para escolher esse eu amo, esse eu não amo, esse eu quero, esse eu não quero? Ah, esse aí deixa para os pastores, para os líderes. Eu não me envolvo com esse tipo de gente. Quando ainda éramos pecadores. Eu estava na estrada ouvindo uma reflexão em Oséias, e aí eu parei e falei, meu Deus, que história é essa? Cabeluda, estranha. Eu já conhecia, claro, mas pude pensar nessa reflexão, como que Deus perdoa? E aí eu olho para a minha vida e faço a mesma pergunta. Porque no fundo, irmãos, a gente acha que a gente não é tão sujinho assim. Que a gente não é tão pecador assim. Imagina, olha aqui os irmãos, tudo lindo, maravilhoso. Todo mundo sem problema nenhum. Daí para frente, né? Você olha, só sorriso. Mas tem gente que é pecador mesmo, né? Não podemos escolher. Nós fomos amados de uma maneira absurda. Quando éramos pecadores. Ame pessoas difíceis. Ame pessoas diferentes de você. Não estou falando só de classe social, mas de comportamento diferente. Tem gente que é muito chato, irmãos. Meu Deus. Ame. Você não precisa levar para casa todo dia para jantar, né? Também não, né? Aí não, né, Senhor? Mas Deus vai colocar umas curvas de rio no teu caminho. Tem um pastor lá de Gramadão, ele estava falando assim, que ele orava, Senhor, mande só os tranqueiras, Senhor, aqui para dentro, a gente quer amar essas tranqueiras. Aí um irmão virou para ele depois da oração, ô tranqueirão, dá um tempo, né? Já está cheia aqui a coisa já. Ora para Deus mandar uns normal pelo menos, porque olha, está vindo só uns abençoados aí. Mas somos chamados a amar, queridos. Quando você pensar, não, esse não, olhe para você, fala, pessoas feridas, imperfeitas. Isso vale para dentro da igreja, dentro da família, fora dos muros do templo. Amar como fomos amados, perdoar como fomos perdoados, servir sem esperar retorno. O mundo precisa menos argumentos e mais cristãos que vivam o amor do Calvário na prática. 3. Vamos fazer ponte, não barreiras. Do Éden ao Calvário, Deus se moveu em nossa direção. Agora Ele nos chama, faça o mesmo. Ser igreja não é para levantar muros, construindo acesso às pessoas, pontes de graça, de acolhimento, de verdade, de esperança. Pensa comigo rapidinho, para a gente fechar. Quem Deus colocou perto de você, que precisa experimentar desse tão grande amor?
Quem ainda está longe do jardim restaurado? Que anda perto da sua vida. Nós fomos alcançados por esse amor. E nós somos enviados por esse amor. Me permita orar com você. Feche seus olhos.